Boa noite, boa noite. É Getúlio, lembra? Bom, pessoal, vou matar a saudade aqui. É uma aula de história. Não gosto de trabalhar a história do presente, não, mas hoje eu vou abrir uma exceção sobre história contemporânea e, mais especificamente, história do presente. Que é essa história aí que vem desde 1989, né? Essa transformação que o mundo teve, esse encerramento da Guerra Fria, né, que começou lá em 1947 e encerrou em 1989 com a queda do Muro de Berlim, que simbolizava, né, a Guerra Fria. E aí, de lá para cá, a gente tem esse mundo globalizado, né? Essa tentativa do pensamento único, essa tentativa de não haver alternativa. Ou você se rende à globalização, ou você está fora do jogo. E aí então nós temos a implementação do neoliberalismo, que é aquele projeto do liberalismo lá da Revolução Francesa. Que é o que? A participação mínima do Estado na economia, e que uma classe detentora do poder econômico, político e social, ela vai sobrepor. E aí então nós temos esse neoliberalismo, que foi implementado como um teste, esse receituário do mercado financeiro, em 1972, lá no Chile, no governo do Pinochet. Foi o laboratório desse neoliberalismo. Diminuição do papel do Estado na economia, a desregulamentação do trabalho para tentar aumentar o capital. Então, todos aqueles ganhos, né, que o Eric Hobsbawm chamou de a era de ouro, né, forte intervenção do Estado na economia, vivenciado na União Europeia e nos Estados Unidos. Então, isso se inverte a partir da década de 70, com o neoliberalismo. E aí, então, ele é testado no Chile em 1972, implementado na Inglaterra em 1979 pela Margaret Thatcher, chega nos Estados Unidos com Ronald Reagan em 1980, e aí ele volta para a Europa com a Alemanha ocidental na época, com Helmut Kohl. E aí nós temos então o neoliberalismo, um receituário de como vai ser a economia globalizada, do que vai ser esse mundo global, esse mundo sem fronteira, esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse neoliberalismo, em linhas gerais, é quando se sobrepõe o mercado financeiro, sobrepõe ao papel do Estado. O mercado financeiro começa a ditar a regra da política, da cultura e da vida social das pessoas. Essa é a característica do neoliberalismo. Essa nova liberdade do mercado financeiro, e agora hegemônico, porque não tem mais a presença do socialismo real, representado pela União Soviética e pelo leste europeu, China e alguns países da América Latina e da Ásia.
e da África. Então isso de certa forma é desconsiderado. E aí sobrepõe o liberalismo. E aí nós entramos então na década de 90. Processo das privatizações mundo afora, que foi o modelo inglês, e que isso mundo afora. E aí começam as crises, as primeiras crises. 1992 a crise no México, 1997 a crise na Rússia. E aí nós entramos nos anos 2000 com o 11 de setembro de 2001, ataque terrorista ao World Trade Center, as Torres Gêmeas. E aí sim, inicia o século XXI. O que tem naquele evento que está presente hoje na nossa história agora recente? Passado encerrada essa primeira década do século XXI, iniciando essa segunda década do século XXI. O terrorismo. Está muito forte esse discurso ideológico do terrorismo. Essa coisa dual. Nós contra eles. Ocidente contra tal. Etnia tal contra etnia tal. Implementou-se um caos social. E isso acentuou a partir de 2010. Com o avanço dessa revolução industrial, dita como a terceira tecnológica, que a partir da década de 90 ela se torna microeconômica, microtecnológica. Então, a coisa do chip, a coisa dos computadores pessoais, a coisa das redes sociais nos anos 2000, e aí ganha força em 2010 e acentua meados da década de 2010, ali 2015, 2016, isso fica latente para todo mundo, nas redes sociais. E aí a gente entra nesse momento de, entre aspas, terrorismo. Terrorismo no sentido de que as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais temerosas, as pessoas estão sem perspectiva nenhuma. As pessoas estão com muito conhecimento tecnológico, o que é uma boa. Mas simultaneamente a isso, as pessoas estão perdendo a sabedoria. Isso é um dos aspectos desse nosso tempo presente. Conhecimento tecnológico, conhecimento sistematizado, científico, ele fez assim. E a sabedoria fez assim. Sabedoria é esse discernimento que eu tenho acerca do que está acontecendo à minha volta. Conhecimento é uma coisa sistematizada, voltada para um propósito. Qual? Qualificação no trabalho. Esse é o propósito do conhecimento sistematizado. Através do conhecimento crítico. Eu tenho uma postura ética e o meu objetivo aqui para adquirir esse conhecimento sistematizado é a qualificação profissional. Porque o mundo tecnológico ele transformou de forma brusca a partir dos anos 2000. Hoje se busca, principalmente nas empresas, está muito latente, aquele funcionário não mais genérico, igual era antes dessa revolução industrial, ou seja,
dos anos de 1960 para trás, que era aquele engenheiro geral, engenheiro. Hoje exige-se essa especialização, essa coisa mais qualificada, essa coisa mais especializada, essa coisa mais sistematizada. Esse conhecimento fechado, sistematizado, ele gerou nas pessoas esse conhecimento profundo acerca de um tema, mas desconexo da realidade. É aí que instala o caos. Exemplo: pessoa gradua em medicina. Já na residência, ele procura uma área de especialização. Dentro dessa área de especialização, ele vai se especializando, 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 especializando. Mas, em detrimento disso, ele perde o referencial do clínico geral. Então, se precisar de um clínico geral, aquele especialista ele não serve. Por quê? Porque ele perdeu essa sabedoria da medicina geral. Ele tem um conhecimento profundo da medicina especializada, mas ele esqueceu o geral. É assim com as pessoas. Nós temos esse conhecimento tecnológico, mas a gente perdeu a coisa da realidade. Desconectamos da nossa realidade. Desconectamos desse mundo. Então é lógico que tudo é motivo para me sentir pânico, ansiedade. Eu viver esse terrorismo, entre aspas, diariamente na minha vida, mensalmente na minha vida, anualmente na minha vida. Por quê? Porque eu perdi o contato, a conexão com o todo. Então, e isso a gente vê nas áreas da sociedade. Hoje é muito essa coisa do, entre aspas, desse ódio. Pessoa que não pensa como eu, ou seja, essa coisa de tentar colocar um pensamento único, um modelo único, essa coisa unilateral. Quando eu sou contra isso, eu sou hostilizado. Eu sou excluído. E aí entra numa contradição desse momento histórico nosso, que é o tal do pensamento crítico. O pensamento crítico é aceitar essa diversidade, o outro, o diferente, o cara que discorda de mim. Porque é nos contrários, no choque dos contrários, é que vai nascer uma nova ideia, um novo entendimento, que lá na frente ele vai entrar em choque com outro entendimento e vai sair um terceiro entendimento. Isso é dialética. Esse é o processo do verdadeiro avanço. E com essa revolução tecnológica, né, esse microtecnologia, está se perdendo. E isso está se tornando a tônica do nosso tempo. Aí a gente começa a entender essa pressa, essa angústia, essa coisa ansiosa, essa coisa de, entre aspas, tentar adivinhar o que vai acontecer amanhã. Isso é impossível. Mas para mim ter essa clareza de que isso é impossível, querer cravar o que vai acontecer amanhã, é a sabedoria. Coisa que está se desconectando nesse início do século XXI. Então nós temos um paradoxo aí, historicamente falando.
Nunca tivemos um aparato tecnológico, um conhecimento sistematizado como nós temos hoje, na palma da nossa mão, literalmente falando. Simultaneamente a isso, nós estamos entrando numa escuridão, escuridão no sentido de carência de sabedoria, carência de discernimento acerca das coisas que estão à nossa volta. Esse é o paradoxo que se instalou no século XXI. Mas isso é fruto do que está ocorrendo com o modo de produção que nós estamos vivenciando, que é o capitalismo. O capitalismo também está nesse paradoxo. Ao mesmo tempo que ele avança economicamente, politicamente, culturalmente, ele está nessa crise existencial. Por que ele entrou nessa crise existencial? Porque ele não tem um referencial contrário a ele, igual tínhamos no pós-Segunda Guerra, a partir de 1947, que era esse modelo alternativo, vamos colocar assim, do socialismo real, da extinta União Soviética. Então não tem mais, ele é praticamente hegemônico. E aí ele tenta resolver, então, essas questões micro contraditórias. Essa questão religiosa, essa questão cultural, essa questão étnica, essa questão de aceitar o diferente, essa questão ideológica, do eu pensar diferente do que está aí. Essas micros ideologias, esses micros aspectos estão minando esse aspecto maior, desse dito pensamento único, desse dito mundo global. É isso que está ocorrendo, historicamente falando. Na religião isso a gente vê muito nítido. Determinada ramificação bifurcou e tem um segundo que bate de frente com essa, que também prega a salvação, mas também tem como pano de fundo a Guerra Santa. E aí essa religião, ela tem uma questão muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Só que por uma etnia, historicamente, construir um discurso a partir do século XVI que ela é a etnia superior às outras, utiliza dessa coisa étnica para tentar sobrepor essa religião que eu falei, que tem uma outra etnia. E aí a intolerância religiosa se instala. Consequentemente, o caos social se instala. Agora vamos analisar o impacto na cultura. Essa cultura clássica, né, que começa lá com trovadorismo e vem, passa pelo romantismo, pelo realismo, pelo simbolismo e chega na modernidade. Está se diluindo. Nós estamos vivenciando não é esse o termo, mas só para vocês entenderem, uma contracultura. Disso que nós estamos vendo. Essa distopia. Essa coisa sem propósito, essa coisa sem direção, essa coisa sem rumo. E alguns grupos capitalistas viram a oportunidade de ganhar muito dinheiro com essa cultura
desconectada com essa cultura distópica. E aí a gente vê isso nítido na música, no comportamento de algumas pessoas, na forma de vestir de algumas pessoas. A gente olha, a gente vê, é nítido a desregulamentação nos últimos anos que a cultura vem passando. Mas isso também é o quê? É fruto desse caos que está sendo implementado na nossa sociedade ocidental. Na política a gente vê isso também. Essa coisa dual, A contra B, cotal contra cotal. E isso está em tudo quanto é país. Se a gente se recordar um pouquinho antes da pandemia, a França estava chegando num momento de caos, com o tal dos coletes amarelos, que estava questionando o governo que está aí na França. Só que aí veio a pandemia, deu uma acalmada. O Peru recentemente passa pela mesma. Aquela família que estava ali também com esse propósito neoliberal nos anos 90, que foi afastada do poder por causa da corrupção, tentou voltar. O Chile, também antes da pandemia, passa por um momento, de uma nova constituição se faz presente. Porque a que eles tinham lá era autoritária, era da época do Pinochet. E aí veio a pandemia. E agora mais recente, pós-pandemia, Honduras. O Brasil também atravessou aí um momento também bem desafiador. Os Estados Unidos, democracia mais sólida do mundo ocidental, também teve em risco nesses últimos tempos. Isso tudo, pessoal, historicamente falando, é o que eu estou chamando a atenção para essa criação desse caos. Isso não é nenhuma teoria da conspiração, isso é o processo histórico, que começa lá com o fim da Guerra Fria, vem se instalando isso e acentua com 11 de setembro. Isso é que tem que ficar claro. Porque a postura de como foi a reação do Império Norte-Americano é que mostra essa coisa do terrorismo levado às últimas consequências. Aquele discurso do eu contra vocês, do nós contra eles, foi no 11 de setembro. É só vocês pegarem a época, a postura do presidente norte-americano da época, a justificativa que ele utilizou para invadir o Afeganistão. Precisava de uma resposta. Mas se a gente recuar um pouquinho no tempo, e lá para o final da década de 70, nessa região aí que originou essa galera do Talibã, que cometeu esse ato terrorista em 11 de setembro de 2001, a gente vai ver um outro paradoxo. Então, assim, o que aconteceu no Irã, em 1979? A Revolução Islâmica. Foi implementada uma teocracia. Com apoio de que país? Isso tem que ficar claro. 1980, a mesma coisa. Só que uma figura que utilizou da tirania, sucumbiu, uma maioria, de novo, étnica religiosa, os curdos. Isso entrou em choque. Guerra do Irã-Iraque, que era financiada por quem? A gente sabe por quem.
esse financiamento trouxe descontentamento nesse pessoal que estava nessa guerra. Esse pessoal afasta daquele contexto, se instala no Afeganistão, cria esses grupos de jovens universitários, Talibã, e à medida que eles vão crescendo como cédula, vão, né, resgatando todo aquele princípio lá do Islã, depois da morte de Maomé, quando se divide lá pelas duas ramificações, sunita e xiita. E isso vem no nosso tempo. E aí esse pessoal resgata isso de novo. Isso vai ganhando forma. Isso vai ganhando forma. Isso vai virando um pavio de pólvora. E a cortina de fumaça, para a gente não perceber isso, é a questão da Palestina. Olha como que aquele terreno ali, ele é fértil, ele é complexo, ele é profundo. Ele exige um conhecimento profundo de história. Eu estou aqui só em linhas gerais para mostrar esse processo histórico que vai culminar no 11 de setembro. E isso em linhas bem gerais. A coisa é muito mais profunda. A coisa é muito mais complexa. Não é essa simplicidade toda. É porque senão, se a gente for esmiuçar aqui, o vídeo fica muito longo. Então, assim, bem resumido, bem sucinto. Repara que foi todo um processo. Então, assim, a gente tem uma visão de queda do muro de Berlim, tal. Recua antes um pouquinho. Você vai encontrar um fator, um segmento. Uma ideologia que foi criada, que vai culminar no 11 de setembro. Então, assim, e o próprio Estados Unidos também vem de um processo também de intolerância, de racismo, que também bifurga, né? O continente africano também passa por essa coisa do racismo, entendeu? Então tudo isso é o mundo. Então é querer reduzir, e por isso que eu acho assim, muito complicado a gente debruçar sobre a história do presente, porque a história ainda está em movimento. De certa forma a gente ainda está no olho do furacão. É difícil trabalhar, porque sempre tem um dado novo, sempre tem uma coisa que aparece quando a gente trabalha com a história do presente. Porque a história, principalmente a partir dos anos 50, 30, mais 50 acho que abre mais. São novos objetos, são novos materiais, novas fontes históricas. O olhar muda, principalmente nos anos 60, com a descolonização do continente africano e do sudoeste asiático. Muda a perspectiva. A história para de olhar para a questão do vencido, começa a olhar a questão do derrotado. Sai da coisa dos grandes homens
da coisa estatal, da fonte do documento oficial, e passa a ir atrás do sujeito da história, do cara que não foi ouvido. Não se deu voz para esse cara para explicar a derrota. Então, através da contribuição da Escola dos Análises, Bloch e Frebel, a coisa da problematização da história e a coisa do ofício do historiador, Bloch e Frebel, abre esse leque nos anos 50 e 60. E na década de 70, essa história nova, novos objetos, novas formas, novas fontes. Essa coisa de privilegiar o sujeito da história, essa coisa de privilegiar a micro-história, a história cultural. Então, assim, e aí possibilitou o estudo da história do presente, que é isso que eu vim matar a saudade aqui nessa aula da história do presente, a contemporaneidade. Agora, recente, no final da Guerra Fria, 1989. Isso para a história são meses. Embora quase 40 anos, isso para a história são meses. A coisa ainda está aí. A coisa ainda está em construção. É tanto que o 11 de setembro mostra isso, o tempo inteiro. Você tem o evento, 11 de setembro de 2001, esse é o evento. Mas você tem as nuances que culminaram no 11 de setembro. Que se você recuar no tempo, ainda está na década de 80. Irã e Iraque. Quem que era o Afeganistão nesse período? Especificamente 1979, o início dos anos 80. Estava ocupado pela antiga União Soviética. É que alguns historiadores falam que é o Vietnã dos russos, o Afeganistão. Então tem que olhar com carinho sobre isso. A influência soviética aí. Porque nós ocidentais a gente fecha na cortina de ferro, no leste europeu. O que não está errado, mas é uma visão eurocêntrica, é uma visão ocidental. Tem a outra parte, que é essa, afegão. A Rússia também chegou. Que isso já vem lá da história, início da Idade Média. Gengis Khan, Reino de Kiev, vai formar essa região. Então, mas voltando ao presente. Então, todos esses aspectos explicam muito bem esse solo fértil, complexo, multifacetário, multicultural. Esse caldo, esse terreno é que vai nascer esse mundo globalizado. Essa transformação rápida da geografia. Até 1989 o mundo tinha fronteira, o mundo tinha isso, o mundo tinha aquilo. Havia estados. Depois de 1989, ou seja, a partir dos anos 90 do século XX, essa geografia ela é transformada de forma brusca. A geografia econômica. E aí se faz necessária uma geografia crítica para entender esse momento. Nasce a geohistória disso aí, mostrar geograficamente essas ocupações territoriais
mesclado com a política expansionista dessa coisa hegemônica do capitalismo. Por isso a geografia econômica é uma ferramenta interessantíssima para a gente fazer essa coisa da interdisciplinaridade, para ampliar o conhecimento, tanto da história, eu absorvo essa geohistória, como os geógrafos absorvem esse processo histórico. E num segundo momento, a sociologia abarca esses dois conhecimentos. E a própria história e a própria geografia absorve esse conhecimento da sociologia. E aí, num terceiro momento, a gente entra pelo viés antropológico da coisa, filosófico da coisa, político, ciências políticas. Então, essa interdisciplinaridade, que é um dos pontos da novidade da história nova, esse dialogar com as outras disciplinas, é interessantíssimo. Mas também um risco da coisa se fragmentar ao ponto de ficar migalhas. E aí desconectar, e ao desconectar, a gente entra nesse caos que nós estamos. Mas isso é da época nossa. Essa fragmentação, essa coisa ruim na nossa frente. Isso é da época nossa. Porque se a gente for pegar a história humana, né, do período neolítico, quando a gente sai da coisa coletiva e vai para a coisa individual, para a propriedade privada, e vem arrastando esse processo até a Revolução Industrial, tudo era sólido. Tudo se resumia à propriedade privada, o Estado e a família. Isso era sólido, isso não se questionava. Com a Revolução Industrial, isso começa a diluir, isso começa a ruir. O que era sólido começa a desmanchar no ar. A coisa começa a ficar gelatinosa, a coisa começa a ficar pantanosa. O que a Revolução Industrial trouxe de novidade? Nós resolvemos a maneira de como nós vamos produzir as coisas. Esse foi o maior benefício da Revolução Industrial. Nós absorvemos de novo a geografia. O que tinha na natureza. A primeira revolução industrial é o carvão, que gerou as fornalhas, as máquinas a vapor, que começou a produzir mercadoria em grande escala. Os transportes, saímos do cavalo e entramos no motor a vapor, pela queima do carvão. Essa é a primeira revolução industrial. Que ela ficou as máquinas a vapor para essa produção, da manufatura para a maquinofatura. A segunda revolução industrial, há um avanço. A gente sai do carvão e vai para o motor de combustão, petróleo. A coisa abre mais ainda. As fronteiras se abrem mais ainda. Que daí proporcionou sairmos, igual nós saímos dos tração animal e fomos para tração a vapor, saímos da tração a vapor e fomos para o motor de combustão, que gerou os aviões, num segundo momento. Paralelamente a isso, a energia elétrica. Paralelamente a isso, a indústria farmacêutica, prolongamento da vida, remédios, etc, etc. Isso amplia, segundo a Revolução Industrial. E aí nós temos essa terceira, que é a tecnológica.
iniciada lá nos anos 40 com os grandes computadores, que a partir da década de 70 se torna pequenos, personalizados, micros, que vai gerar os chips, que vai gerar esse aparato que nós temos hoje. Essa é a terceira revolução industrial. Só que essa terceira revolução industrial também mostrou para nós o quê? Que há um desequilíbrio na natureza. A geografia foi transformada ao ponto que o meio ambiente entrou em risco. Percebe? Na primeira revolução, carvão, árvores, tal. Já houve um desequilíbrio nas florestas, desequilíbrio no clima. A segunda, a extração do petróleo, por motor de combustão, por aeronaves, energia elétrica, etc. As represas, isso e aquilo. Isso desequilibrou mais ainda. Só que na terceira revolução industrial, o planeta começou um processo de aceleração. A geografia começa a mostrar que vai ter que criar uma alternativa. Porque senão o planeta não vai suportar. Porque o modelo que foi escolhido para fazer a Revolução Industrial comprometeu o planeta inteiro. E só foram alguns países que conseguiram se beneficiar dessa Revolução Industrial. E aí, nós vamos seguir com esse modelo de desenvolvimento através da Revolução Industrial ou nós vamos procurar modelos alternativos? Isso também vem na esteira da década de 90. Essa preocupação com o verde, essa preocupação com a sustentabilidade. Então, de novo, outro paradoxo. À medida que avança tecnologicamente, que compromete a natureza, que transforma a geografia, nasce também essa preocupação com a sustentabilidade, essa preocupação com o planeta, essa preocupação com essa transformação climática que está ocorrendo. E aí essa coisa da sustentabilidade. Essa é a grande tônica, grande desafio do século XXI. Como eu vou fazer para não abrir mão desse desenvolvimento que eu escolhi, dessa exploração máxima dos recursos naturais, e como que eu vou fazer isso para preservar o planeta? Essa é a grande discussão hoje. E é justamente esse viés que veio tomando essa transformação da geografia. É porque quando o homem transforma a geografia também transforma o homem. Esse resultado dessa contradição, dessa coisa, esse avanço rapidamente tecnológico, essa coisa com essa preocupação com o planeta, essa transformação climática que nós tivemos nos últimos 40 anos, isso tudo chega na vida social, na vida política, e cria-se esse caos. As pessoas começam a entrar numa paranoia. As pessoas começam a adoecer. Por isso que hoje está muito forte essa coisa da saúde física e saúde mental. A saúde física, eu sei o que eu tenho que fazer. Hábitos alimentares, atividade física, dieta, etc. Agora, a mental, essa já é mais complexa. Essa já é mais
é setorial. Essa já é mais sensível, apropriando um pouco do platonismo. A inteligível e a sensível. Por isso que fala, depressão é doença da alma, a ansiedade. Essa coisa, essas doenças novas, Alzheimer, síndrome do pânico. Isso é o nosso tempo. Essa coisa se separa, o físico do emocional, está separado. É por isso que, quando eu abro a fala da desconexão, sabedoria e conhecimento. Tem muito conhecimento. Está aí, disponível para todas. Mas pouca sabedoria. Pouco discernimento. Por isso que fica doente mentalmente. Por isso que entra em pânico. Por isso que se deprime. A depressão, em linhas gerais e bem resumido, é a coisa do apego. Geralmente é o passado, que eu já vivi. Mas o passado é passado. E a ansiedade é o quê? É eu querer adivinhar o amanhã. Impossível. Pelos moldes, intelecto, neuros, psique, é impossível. Então, o que me resta para mim recuperar essa saúde mental? Vivenciar o presente. Exercitar o discernimento acerca das coisas. Acho que esse é o desafio dos próximos séculos. É esse equilíbrio. Lembra do equilíbrio? Desenvolvimento econômico com a natureza. Isso no macro. No micro, esse desenvolvimento enquanto conhecimento, qualificação para o trabalho, etc, com o meu emocional. Eu tenho que ter o discernimento do seguinte: o fulano tem a vida do fulano, o Beltrano tem a vida do Beltrano e eu tenho a minha vida. Quando eu começo a separar, a discernir acerca disso, a minha saúde mental ela começa a se reestabelecer de novo. Quando eu sei que o que eu já vivi, o passado, fica no passado, ele agora passa a ser referência do que eu devo melhorar ou do que eu devo avançar. Então, assim, um exemplo ilustrativo. Se no passado eu tinha uma vida confortável, agora no meu presente eu me encontro numa vida desconfortável, num momento desafiador. Eu tenho que entender esse passado meu. Por que eu cheguei nessa situação? Passado vale. E diante disso, o que eu estou fazendo no presente para mim tentar almejar essa melhora num futuro, que eu não sei quando que vai chegar. E não tem como eu saber se o que eu vou fazer de agora para frente vai culminar nisso que eu estou desejando. Então, quando eu tenho discernimento de novo, quando eu entendo isso, eu também abandono o futuro, porque eu não sei quando que isso vai chegar. O que me resta é o presente. E dentro desse presente, o que eu tenho de concreto? É que eu tenho a oportunidade de avançar, de melhorar a minha vida. Aí eu desconsidero esse caos e vivencio a minha realidade, no micro. Mas sabendo que o macro está esse caos. E aí eu torno o sujeito da minha história. Acho que esse é o grande desafio do século XXI e para os séculos que virão depois. É adequar essas gerações que estão vindo
em ter esse conhecimento tecnológico, tal, mas também ter essa coisa da sabedoria, essa coisa de discernir o que não me compromete emocionalmente, o que não compromete fisicamente, o que não vai me desequilibrar emocionalmente, o que não vai comprometer a minha psique, com usufruir dessas benesses que o capitalista está me proporcionando, porque o capitalista está proporcionando benesses. O avanço da medicina, o avanço dos alimentos. Hoje eu posso criar uma dieta especificamente para minha pessoa. Eu só ter um pouquinho de curiosidade do esforço da pesquisa que está aí na internet. Então, qual que é uma dieta equilibrada hoje? Muita proteína, muito lipídio, quantidade de carboidrato, uma diminuição drástica, quase zero de açúcar. Então, assim, sais minerais, vitaminas, as artificiais e as naturais, e aí vai depender de cada organismo, vai depender da minha nutricionista, vai depender do meu médico. Mas hoje eu tenho isso acessível para mim. Hoje eu tenho as fontes confiáveis e não confiáveis, mas eu tenho. Então hoje dizer que, como era na época dos nossos avós, o tal do feijão com carne, feijão com ovo, com tutano, que dá sustância, que dá isso, que dá aquilo. Lógico que dava sustância, gente. A galera consumia aquilo e ia queimar no trabalho braçal. Não havia essa tecnologia de hoje, não havia automóvel. E se havia, era coisa rara. O serviço era manual ainda. Hoje não. Hoje existem as academias de ginástica, os fitness, que era o que nossos avós faziam na zona rural, nos serviços braçais, a gente faz na academia. Agora, eu preciso comer feijão com pela disso, feijão com pela daquilo, arroz com não sei o quê. Não tem essa necessidade de eu fazer essa mistura, de eu ingerir alimentos que eu não preciso. Hoje eu consigo fazer uma coisa mais equilibrada, mais balanceada. A mesma coisa, eu consigo, se eu tiver um esforçozinho de balancear a minha vida produtiva, econômica, tal, profissional, aquela coisa toda, com essa vida emocional, esse discernimento acerca das coisas. Acho que esse equilíbrio, no micro, eu equilibrado, nas emoções e na parte física, e por isso que eu passei a acreditar na sustentabilidade. Esse equilíbrio é possível. E essa coisa de continuar nesse desenvolvimento que nós escolhemos, em escala industrial, etc, e a preservação do meio ambiente. Para isso encaixar, eu tenho que criar uma legislação mais dura, mais punitiva nesse primeiro momento. No segundo momento, não tão dura, mas de consciência. Aí sim, aí eu vou achar esse equilíbrio. Por isso que eu passei a acreditar na sustentabilidade. Porque agora seria impossível, de forma brusca, eu interromper esse processo produtivo que nós chegamos agora. Seria catastrófico. Porque a gente sabe que tem toda uma rede, a gente sabe o que é, que movimenta essa máquina e que gera tudo isso aí que nós estamos vivendo. Então, tem que ir desacelerando aos poucos. E aí a legislação, ela é muito importante nesse sentido.
E aí essa coisa outro debate também muito forte agora no início desse século, o papel da escola, o papel da educação nesse mundo globalizado, que agora estão olhando com o pleno desenvolvimento do aluno, para que esse aluno comece a exercitar a sua cidadania e, simultaneamente a isso, a sua qualificação profissional. Esse é o tripé dessa educação nova. E aí os pilares: aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a ter. Acho que esses 4 pilares aí também é fundamental. Aprender a aprender. Eu tenho que saber o que eu estou aprendendo e para que eu estou aprendendo. Aprender a ser um cidadão, a ser uma pessoa ética, a ser uma pessoa com pensamento crítico, a ser uma pessoa tolerante, a ser uma pessoa que consegue dialogar com o diferente, com outro pensamento que é completamente diferente do meu. Aprender a conhecer essa coisa dessa gana de aprender, essa coisa de querer aprender mais e mais e mais e mais. Acho que isso é fundamental hoje. Acho que dá um outro sentido para a escola, atrair esse jovem de volta. Aqui no Brasil tem muito um discurso que predominou nessas últimas décadas, é que o aluno evadiu da escola para trabalhar porque tem que ajudar em casa. Será? Ou será que esse aluno evadiu porque ele não está vendo sentido naquilo? Aquele modelo antes, memorização, aquela coisa desconecta. Era desconectado o conhecimento. Era tecnicista, tinha uma finalidade de quê? Mão de obra barata. E o ensino médio mostrava isso, o gargalo. O cara terminava o ensino médio, quando terminava, e não conseguia ter, entre aspas, qualificação para fazer um curso superior, adentrar na outra etapa da educação, porque nós temos a educação básica, que é o fundamental e o médio, e a educação superior, que é a graduação e a pós-graduação. Na fundamental, eu pego todo esse conhecimento de forma fundamental, aprofundo ele no ensino médio. E aí eu vou para o conhecimento sistematizado, conhecimento científico. Graduo nesse conhecimento, faço uma pós-graduação, me especializo, me torno mestre, me torno um doutor e por aí vai. Aí eu tenho esse pleno desenvolvimento, essa coisa do cidadão e essa coisa qualificada para o mundo do trabalho. Essa agora é a nova tônica da educação. Esse é o papel da escola. Esse é o século XXI. É aquilo que eu estou falando. A tecnologia que nós estamos vivenciando hoje proporciona essas coisas. Esse conhecimento sistematizado está ao alcance de todo mundo. O problema é que, simultaneamente a isso, nós estamos perdendo o discernimento. E ao perder o discernimento, a gente é envolvido por esse momento histórico de caos, de terrorismo, de intolerância, doença mental, doença emocional, ansiedade, depressão, etc, etc.
Então, assim, esse para mim é o desafio do século XXI. Continuar nesse conhecimento, mas resgatar esse discernimento. Continuar com esse modelo de desenvolvimento que nós escolhemos, Revolução Industrial, mas agora num processo de desaceleração gradual, e essa preocupação com o meio ambiente. Sustentar esse modelo que está aí, de forma desacelerada, com essa preocupação do meio ambiente. Achar um meio termo, achar um caminho do meio. Isso exige discernimento. É esse que é o desafio do século XXI e os que virão. Era isso, pessoal. Valeu, um abração.